lugares. Isto é, garantiu-se o princípio da representatividade territorial como um fator que eu considero indispensável para que haja um respeito integral por aquela que é a presença eleitoral do partido no distrito de uma forma homogénea. Queria dizer que, relativamente às listas que o PSD aprovou no distrito do Porto, estas listas têm as competências, como eu disse, as pessoas que serão capazes de poder contribuir para vencermos as eleições, mas mais do que isso, para inverter a lógica que se tem vivido nos últimos anos. O número 2 da lista do PS pelo Porto tem que responder perante o país e perante a região pelo facto de 2007 para 2008 ter aumentado 67% o número de falências e insolvências em Portugal e só no distrito do Porto serem 906 as falências que se verificaram. E que no primeiro trimestre de 2009 verificou-se um agravamento da situação com 957 casos, dos quais 529 em Porto, Braga e Aveiro, a par com uma situação social gravosa e negativa. Gostava de vos dizer que também tive a oportunidade ontem no Conselho Nacional de expressar publicamente a minha opinião de não concordar com a exclusão de determinadas pessoas das listas de deputados. Entendo que a hora que se vive é uma hora de unidade e de responsabilidade perante o país. Contudo, e dadas as circunstâncias políticas, também não estamos em tempo, nem em momento de, na minha opinião, de nos estarmos a dividir e fazer ajustes de contas públicos. Eu julgo que talvez dos atuais dirigentes do PSD distritais e dos atuais dirigentes do PSD com alguma projeção, enfim, política nacional e com responsabilidades de caráter político regional ou nacional, terei sido o mais contestatário, o mais frontal opositor à liderança do partido, à atual liderança do partido. Mas entendo, e toda a vida entendi, que há um tempo para divergir e um tempo para convergir e para trabalhar. E desde as últimas eleições europeias, e apesar do PSD do Porto ter ficado completamente excluído dessas listas, eu defendi uma postura de responsabilidade dos dirigentes do PSD, disse-o em Conselho Nacional, porque não é a nossa satisfação e insatisfação que está em jogo, é a nossa responsabilidade perante o país e perante a sociedade portuguesa. E, portanto, aquilo que eu fiz nas eleições europeias, apesar de ter sido derrotado nas escolhas internas que foram feitas pelo meu partido, apesar de me considerar injustiçado nas escolhas internas feitas pelo meu partido, foi com sentido de responsabilidade de trabalhar ao lado dos candidatos para garantir uma vitória ao meu partido e uma vitória de mudança de rumo da política portuguesa. Se hoje estamos mais preparados para vencer as eleições legislativas, deve-se esse sentido de responsabilidade que a Distrital do Porto teve, sem dúvida, num momento muito difícil da sua vida interna. E é por isso que também agora aqui deixo um apelo a que todos aqueles que naturalmente estão insatisfeitos, porque não há nestes processos, como eu expliquei, satisfeitos. Os que ficaram de fora estão insatisfeitos porque estão de fora, os que ficaram dentro estão insatisfeitos porque gostariam de estar num lugar melhor. Mas todos os que estão insatisfeitos no nosso partido têm que ter os olhos, têm que ter o sentido de responsabilidade de perceber que têm os olhos dos portugueses sobre o PSD e que nos cabe uma responsabilidade histórica de vencer as eleições legislativas. Estamos a cerca de 1 mês e meio de eleições legislativas e não podemos correr o risco de defraudar a sociedade portuguesa com divisões internas. E, portanto, o primeiro dos críticos desta liderança é hoje o primeiro dos responsáveis políticos, não se dizendo satisfeito, a vir aqui também publicamente dizer que é hora de nos unirmos e trabalharmos para vencer o Partido Socialista, porque o que está em causa já não são as questões internas, o que está em causa é Portugal. Srs. jornalistas, era esta nota que eu gostava de dar. Estou obviamente disponível para responder às perguntas que considerem colocar.
Frasquilha. Perguntava-lhe se esse deu ou se este nome foi imposto pela Comissão Política Nacional, nomeadamente pela líder. Foi proposto e foi aceito pelo Presidente da Distrital do Porto. Ou seja, se o Sr. não tivesse dito que sim, teria sido outro nome, é isso? Não sei, porque eu aceitei este nome no pressuposto que o Dr. Miguel Frasquilho recolhia, na minha opinião, as condições políticas para ser uma mais-valia para a lista do Porto. Em primeiro lugar, por ser um economista que tem protagonizado nos últimos anos a representação do PSD nos debates sobre a área económica. Em segundo lugar, porque ele é o defensor de uma política de apoio às empresas e particularmente às PMEs, que neste distrito tem uma relevância muito grande, que é a opinião da Distrital do Porto. Portanto, existe uma consonância absoluta de pontos de vista. Para além de ter sido um deputado, permita-me só para concluir, que nos últimos meses tem colaborado, no último ano, tem colaborado de forma particularmente empenhada com o Distrito do Porto no trabalho que tem sido realizado. Quando o senhor diz que não saiu totalmente satisfeito do Conselho Nacional, eu queria perguntar qual foi a parte da lista ou nomes de pessoas que deixou cair para não ser totalmente satisfeito. Olha, eu não gostava de pessoalizar, nem gosto de pormenorizar essa pessoalização. Mas eu expliquei na minha intervenção porque é que não estava satisfeito. Estaria 100% satisfeito se a proposta de lista que enviei para Lisboa, aprovada aqui por voto secreto, tivesse recolhido a adesão absoluta da Direção Nacional do Partido. E, portanto, essa seria a minha satisfação máxima. Não foi possível, nunca é possível, e é sempre necessário fazer este trabalho de consensualização de posições. Considero que, na essência, naquilo que é fulcral, central e para nós relevante, atingir os objetivos a que me propus. Resistir à entrada massiva de pessoas externas ao distrito, sem nenhum tipo de critério, na lista do Porto. O Dr. Miguel Frasquilho foi a única personalidade externa ao distrito que entrou nesta lista e entrou com as características que eu referi. O segundo objetivo foi garantir uma renovação efetiva e bastante significativa dos candidatos a deputados. Garantir essa renovação com mais de 50% dos primeiros 15, que serão os que, numa circunstância dos resultados que estão aí a ser anunciados nas sondagens, serão eleitos. Em terceiro lugar, dizer que um dos meus objetivos era garantir uma lista que fizesse e que dividisse de forma geográfica a representatividade dos deputados. Consegui, apesar de todas as mexidas que foram feitas nas listas, conseguimos garantir essa representatividade. E uma última característica que para mim foi importante foi o cumprimento do princípio do respeito sequencial da lista que foi aprovada pela Distrital do Porto. Sempre que entrava uma pessoa, significava que as outras desciam automaticamente e não andarem a jogar. Só houve uma exceção. E essa exceção foi o nome do secretário distrital, o Dr. Virgílio Macedo, que é professor universitário, ROC e secretário distrital, que por vontade própria e para ajudar e facilitar toda a orgânica da lista na zona de transição entre o 13º e o 18º lugar, que se disponibilizou a ser 19º, passando 11º para 19º, num gesto, aliás, da sua expressa vontade. Mas dizia há pouco que não tinha tido a satisfação total dos nomes, ou de ver alguns nomes nas listas. É só referente no Conselho Nacional, só referente à lista do Porto ou também à Não, referente às listas nacionais. Nós votamos as listas nacionais. Eu votei favoravelmente as listas nacionais, apesar de não ter visto incluídas nas listas nacionais algumas das personalidades que desejaria, e ver outras incluídas que com certeza não merecem a minha aprovação, nem merecem a minha concordância. Eu julgo é que no tempo que estamos a viver são horas de olhar para fora, para a sociedade portuguesa, e garantir que o PSD no seu todo, contente ou descontente internamente com as soluções que foram adquiridas, trate de lançar mãos ao trabalho e garantir que vamos vencer as eleições, porque é aquilo que os portugueses aguardam de nós. O Presidente da Câmara de Ideias